Bom dia, boa tarde. Aqui é a professora Lucy Donegan e eu vou mostrar algumas maneiras de ver e de explorar topografia no Quantum GIS. Antes da gente explorar a topografia em si, eu vou pegar uma base de dados de municípios no IBGE para ter a camada de João Pessoa, que é o que eu vou fazer o exercício, para a partir disso poder usar como uma base para recortar a camada topográfica. É provável que muitos municípios, inclusive João Pessoa agora também tem, ofereçam uma base topográfica com as curvas de nível da cidade. Então, primeiro eu vou pegar a base de municípios do IBGE. E aqui eu vou em Geociências, em Download. E aqui, Organização do Território, malhas territoriais, malhas municipais, o mais recente aqui, as unidades federativas e eu vou pegar da Paraíba. Então, eu vou pedir para baixar essa base aqui de municípios. Que eu já tinha baixado. E com isso, eu posso abrir o Quantum GIS para visualizar essa base. Vou abrir um projeto vazio. E vou adicionar aquela camada. Na realidade, primeiro eu tenho que ir onde eu baixei essa base de municípios que está aqui nos downloads e eu vou copiar e criei aqui uma pasta no desktop onde eu já tinha puxado a base de municípios. Então aqui com a base de municípios eu vou extrair aqui. Depois que eu tiver feito isso, eu adiciono essa base de municípios, pega aqui o shape, PB municípios, e eu adiciono ele. Depois que eu fizer isso, eu também vou aqui com o botão à direita e eu vou pedir para que o projeto tenha um sistema de referência de coordenada dessa camada. Então aqui eu tenho um mapa de todos os municípios. Vou deixar ele aqui por enquanto. E vou abrir agora uma página buscando no Google Topodata. Eu vou aqui nesse site do Topodata, eu vou em acesso e eu clico aqui e eu posso pegar uma imagem de inclinação do terreno de qualquer parte do Brasil. Aqui para pegar João Pessoa, eu preciso pegar esse recorte e eu peço a altitude. Ele vai passar aqui um pouquinho de tempo para baixar e é um arquivo que eu já tinha baixado antes e tinha colocado naquela mesma pasta do exercício de topografia. Ele vem primeiro compactado e eu peço para extrair
e ele fica como um TIFF. Então, depois que eu tiver baixado isso, eu vou adicionar agora uma camada raster e eu vou buscar essa camada, tá aqui. Eu peço para adicionar. Então, essa camada, ela pega outros municípios, além de João Pessoa. E eu tenho aqui uma imagem em alta resolução que mostra desde áreas mais baixas até áreas mais elevadas. Se eu buscasse pegar o contorno dessa camada, todos os contornos eu posso extrair o raster. Uma camada vetorial a partir desse raster, mas ele ficaria muito pesado para conseguir extrair isso da área inteira. E eu, nesse momento, eu vou trabalhar com João Pessoa. Vou puxar isso aqui para cima. Eu vou criar uma camada só com o município de João Pessoa, porque eu vou usar ele como base para fazer o recorte dessa imagem. Então, aqui eu vou em PB Municípios, eu vou ativar a edição aqui. E eu vou pegar aqui, selecionar uma feição. Vou selecionar a feição de João Pessoa. Vou aqui com o botão direito na camada, exportar e salvar feição selecionada. Como? Eu vou aqui buscar para ver onde é que está a pasta. Vou colocar naquela mesma pasta da área de trabalho. E vou chamar aqui de João Pessoa, município 2020. Eu vou desativar essa camada. E agora eu também vou desativar da visualização. Então, agora para eu pegar um recorte dessa camada, o que eu vou fazer é que eu vou aqui em Raster, Extraction, extração, e vou Clip pela extensão. É que eu pego a camada da topografia. Aqui eu vou nesses 3 pontinhos para usar a extensão da camada. E eu vou pegar João Pessoa. E ele vai salvar aqui para um arquivo temporário. E agora eu tenho uma camada muito menor que está parecido com João Pessoa. Está pegando um pouquinho de uma área ao redor. Aí eu posso salvar esse aqui também. Exportar e salvar para ter esse recorte. João Pessoa topografia. Vou botar isso como número 2 porque eu tinha salvado o outro antes. Ok. E aqui, uma das coisas que eu posso fazer é pegar esse raster, vou em extração de novo, mas agora eu vou pedir o contorno. E agora que eu tenho um raster que não é tão grande, esse de João Pessoa, eu posso facilmente pedir o intervalo para ser de metro em metro. E aí ele vai extrair, ele vai criar uma camada temporária. Vou deixar ele rodar assim, depois eu salvo se eu estiver feliz com essa camada temporária. Ele demora um pouco de tempo, porque também não é uma área tão pequena assim. Pronto, agora ele foi. E agora eu tenho uma camada vetorial que tem a ver com os contornos. Posso até checar como essa camada tá.
abrindo a janela de atributos, e ele tem aqui uma coluna de elevação que vai desde -1 até 103 metros. Se eu quisesse, eu podia visualizar esses números para ter uma noção do que está mais alto ou mais baixo, da maneira como eu quero visualizar. Eu iria em simbologia, iria em graduação e pegaria essa camada de elevação e colocaria aqui na faixa de cor que eu quisesse. Digamos que vou pegar um Natural Breaks, porque eu consigo visualizar às vezes melhor assim. E posso também ampliar aqui a espessura para ficar algo como 0.4, 0.5. Então, isso aqui é uma expressão. Vou parar de visualizar esse de João Pessoa. Isso aqui é uma expressão dessa camada, né? Só que agora eu poderia aqui no contorno e exportar. Além disso, tem um outro recurso que eu posso fazer, além de ter esse mapa de contorno, é com um plugin chamado Profile Tool. Então, para esse plugin, eu vou aqui no repositório de plugins e vou procurar aqui Profile Tool. Que eu, no meu caso, eu já tenho ele aqui. Se vocês não tiverem, vocês instalam. E aqui eu consigo encontrar esse plugin ou nos plugins, ou no meu caso está também aqui. Talvez se vocês tiverem uma tela maior eu já esteja aparecendo. Então aqui eu posso baixar esse aqui e eu vou desativar a visualização do contorno porque ele vai usar a de topografia. Então eu estou com o da topografia selecionado, eu posso pedir para adicionar camada. Vou no local onde eu quero e peço para visualizar, por exemplo, daqui para cá. Estou com o botão esquerdo do mouse. Quando eu finalizar, eu clico 2 vezes no botão esquerdo do mouse e ele para. E a coisa legal é porque a partir disso eu consigo visualizar isso aqui num corte. Ele coloca alguns intervalos aqui nesse corte e consigo visualizar isso na rua. Eu também poderia ver a medida exata desse corte e ter uma noção de situações diversas. Se eu tiver aqui com aquele Quick Map Services, eu posso pegar o OSM, por exemplo, e eu poderia ainda fazer esse Profile Tool usando a camada de João Pessoa, mas visualizando aqui com outras informações do espaço. Espero que tenha sido interessante para vocês e obrigada pela atenção.